Bem, alunos, nossa segunda aula, né? Vamos dando continuidade ao que foi visto anteriormente. Nós anteriormente falamos sobre quais são os principais sistemas de ressonância magnética, a função do magneto, né, que é gerar justamente um campo magnético estável, porque nós utilizamos os átomos de hidrogênio para gerar essas imagens, também porque o meio de contraste utilizado na ressonância ele é menos prejudicial do que o iodado usado na tomografia computadorizada e as principais diferenças, né? Estamos aqui na nossa segunda aula. Não sei se está dando para ouvir, mas está rolando um metálicazinho aqui para melhorar o clima de nossa aula, mas vamos dar continuidade. Nosso slide aqui, ó, vamos continuar aqui com magnetos. Já falamos que é o magneto, a função principal do magneto é justamente nos fornecer um campo magnético. A palavra ideal com relação a esse estudo do magneto é estável. Eu sei que ondas magnéticas são ondas, mas eu preciso que essa onda seja estável para gerar imagem, mas vamos falar futuramente sobre isso, tá certo? Mas vamos falar aqui sobre os magnetos. Olha, o magneto fornece o campo magnético estático, como eu comentei com vocês, estabilidade é a palavra-chave, ou seja, de forma constante, poderoso, em torno da qual os núcleos oscilam. Existem três tipos possíveis de magneto no sistema de ressonância magnética. Cada um deles tem suas características únicas. Vamos dar uma olhada aqui nos três tipos de magneto que são encontrados no mercado. Nós temos os supercondutores, nós temos os resistivos e temos os permanentes. Tem um detalhe interessante de observar. Atualmente, quando vocês ingressarem no mercado de trabalho, quando vocês ingressarem na área de ressonância magnética, e vai acontecer isso em breve, muito em breve, os supercondutores são os mais encontrados no mercado. Eu ousaria dizer que vocês só vão encontrar atualmente supercondutores. Porque imagens de qualidade eu preciso que sejam acima de um Tesla. Certo? Então, o equipamento que nos pode fornecer um poder de campo magnético superior ao Tesla é um equipamento que é supercondutor. Vamos estudar agora aqui um pouquinho as diferenças entre eles, tá certo? Então, olha, os supercondutores, deixa eu me tirar daqui que eu estou atrapalhando. Aqui, olha, possuem correntes elétricas de alta intensidade, ou seja, eu preciso de muita energia para trabalhar com ele, gerando altos campos magnéticos. Beleza. Altos campos magnéticos. Isso é interessante observar. Não sei se vocês observam por aí o merchandising de algumas clínicas sobre a questão de equipamento de 1,5 Tesla, 2 Teslas, 3 Teslas. Aqui em João Pessoa mesmo nós temos uma clínica que o grande merchan dela é ter um equipamento de 3 Tesla. A única clínica de ressonância magnética de 3 Tesla no estado da Paraíba. Beleza. Primeira coisa, o que é um Tesla? Tesla é a unidade de campo gravitacional, certo? Então, Tesla equivale a 10.000 vezes o campo magnético da Terra. Ou seja, todo mundo sabe que o planeta tem um campo magnético. É justamente esse campo magnético que, ó, atraiu minha caneta aqui para baixo. Esse campo magnético que me prende aqui ao chão. Então, essa unidade de energia de campo, quando você multiplica por 1.000 vezes, nós temos um Tesla. O equipamento que eu trabalho atualmente na minha clínica é de 1,5 Tesla. E existem no mercado equipamentos de até 3 Tesla. Para ser honesto com vocês, se vocês fizerem uma pesquisazinha simples no YouTube, vocês vão ver que a GE, a Siemens, a Philips trabalham com máquinas de até 8, 9 Tesla. Mas esse tipo de equipamento ele não é utilizado para exames. Ele é utilizado para pesquisa. No mercado de trabalho, nós vamos encontrar no máximo até 3 Tesla. Para gerar esse campo magnético, lembre-se que se estamos falando de campo magnético, estamos falando da função do Gentry, lá do magneto, da ressonância. Para gerar isso, é necessário muita energia. E a consequência do uso de muita energia é a formação de muito calor. Então, uma das características dos supercondutores, que são as máquinas que nós vamos encontrar no mercado, é gerar alto campo magnético. Por consequência, ele gera muito calor, então ele precisa disso aqui, olha. Uma refrigeração por hélio líquido. Eu comentei com vocês que lá no começo da aula, na primeira aula, que o que eu estava mostrando ali naquela imagem, que era o magneto, a mesa, a bomba injetora, é só uma parcela do que vem de tudo. Por trás daquilo ali existe uma coisa que nós chamamos de sala de máquinas, onde existe o sistema de chiller. O chiller é justamente responsável, o chiller é uma espécie de coração, e ele é responsável
vou fazer circular dentro do magneto o líquido, o hélio líquido, para justamente resfriar. Como ele gera alto campo magnético, a consequência de gerar altos campos é a formação de muita temperatura. Então, se não houver essa refrigeração, a máquina literalmente vai derreter, porque a temperatura vai subir na ordem de 1.500 graus Celsius a 1.700, e a estrutura não vai aguentar e vai derreter. Então, ele precisa dessa refrigeração. Então, outra característica justamente do supercondutor, que é a máquina que nós vamos encontrar no mercado, é que ele proporciona melhores imagens, entendeu? Porém, o equipamento é mais caro. Então, existe uma relação aqui, ó. Você pode notar uma relação, olha, geração de alto campo magnético, certo? Com melhores imagens. Essa relação é verdadeira. Quanto maior o meu campo magnético, maior será a minha qualidade de imagem, tá certo? São utilizados em aparelhos de campo, de alto campo e campo fechado. Dando continuidade aqui, são supercondutores. Nós temos os magnetos resistivos, que possuem correntes elétricas ambientes, ou seja, são ligados diretamente na tomada, 220 volts, no sudeste 110. Não necessitam do gás hélio, porque, desculpem, por não gerar um alto campo magnético, ele não precisa de muita energia. Justamente essa é a consequência. Tem uma limitação na potência do campo magnético e é utilizado em aparelhos de campo aberto. Tem um detalhe interessante aqui sobre aparelhos de campo aberto. Um dia um aluno me abordou, dizendo que havia chegado em um hospital aqui da cidade, a máquina mais moderna de ressonância magnética, que ela era aberta, não havia necessidade do paciente ficar inserido dentro de um magneto, dizendo que ele era mais moderno. Isso é um engano, tá? Primeira coisa que eu vou comentar com vocês. Equipamentos de campo aberto, ou seja, onde o magneto é aberto, não geram imagem com qualidade. Para haver uma influência total do campo magnético sobre o tecido do paciente, a máquina tem que ser fechada. O paciente, infelizmente, tem de estar envolvido ali dentro daquele magneto. Um detalhe interessante é que um dos principais pontos negativos da ressonância é justamente esse. Por quê? Um paciente que sofre de claustrofobia, ou seja, medo de ficar enclausurado, medo de lugares fechados, dificilmente vai conseguir ser submetido a um exame de ressonância magnética. Isso por quê? Porque uma desvantagem da ressonância magnética é o tempo do exame. O tempo do exame da ressonância magnética é longo. Um exame simples de ressonância de coluna, de joelho, leva em torno de 10 a 15 minutos. Um exame mais complexo, como o exame de próstata, um abdômen, leva 1 hora. Então, se o paciente não ficar lá quietinho, imóvel, ou pelo menos o mais imóvel possível durante esse tempo, vai prejudicar o exame. Isso, por consequência, me diz que o paciente que sofreu de claustrofobia, ele não vai poder ser submetido a esse exame. Mas são detalhes que vamos discutir mais à frente. E também temos, olha, os magnetos permanentes, que apresentam baixa potência de campo magnético, melhor utilizado para exames de extremidades e possuem baixo custo. Desses três tipos, desses três modelos, permanentes, resistivos e de alto campo, o que vocês vão mais encontrar são supercondutores ou equipamentos de alto campo. Toda clínica possui uma atualmente, e é justamente o que vocês vão trabalhar futuramente, tá certo? E é justamente o tipo de equipamento que nós vamos mais tratar com relação a esse assunto. Aqui nós temos o esquema mostrando como funciona o processo de formação da onda eletromagnética, certo? Nós temos aqui, ó, bonitinho a bobina, está representando ali o meu magneto. A passagem de corrente elétrica vai me gerar um campo magnético no sentido do plano axial, vai gerar lá direto sempre, e ocorrerá o pulso de radiofrequência. É só para ficar mais bonitinho, né? Porque utilidade prática para mim isso não tem nenhuma. Nós vamos falar em precessão. Olha só. O movimento de precessão pode ser entendido como uma distorção do espinho molecular em resultado da ação do campo magnético externo. O núcleo de hidrogênio altera o seu movimento giratório em linha para cone sobre o próprio eixo. Esse movimento é denominado precessão e pode ser compreendido como um movimento giratório de um peão no momento em que ele começa a perder a sua força. Ou seja, ele começa a entrar em estado de cambaleio. Cara, o que é precessão? Assim, vamos ao princípio, tá? Eu comentei com vocês que todos os nossos átomos, estamos falando, todos, é claro, estão em desalinhamento, mas os átomos que nós vamos precisar para formar a imagem são os átomos de hidrogênio. Então, nesse exato momento, no estado que eu estou sentado aqui no meu escritório, aqui tranquilão, todos os meus átomos de hidrogênio estão desordenados, certo? Os átomos possuem uma variação de energia, então eles entram em covalência, ou seja, estão para lá, para cá, para lá, estão todos desordenados. Quando eu insiro o paciente dentro do magneto,
Lembram a função do magneto? De fornecer um campo magnético estável. Quando eu insiro o paciente ali dentro, meus átomos começam a se alinhar. Eles vão ficar alinhando para cima, ou seja, para o sul magnético e para o norte magnético. Além de estarem alinhados, eles vão fazer um movimento muito parecido com o peão. É isso aqui, ó. Os átomos, eles giram sobre o seu próprio eixo. Sempre nesse sentido. Só que antes de entrar no campo magnético, eles estavam desordenados. Entraram no campo magnético, eles ficaram alinhados e eles vão começar a girar nesse estado de precessão. Certo? Existem cálculos para definir o ângulo de precessão. Existe a equação de Lamarck, que nós vamos falar mais na frente. Detalhe interessante, eu não abordei cálculos nesses assuntos porque eles não vão acrescentar nada ao aprendizado da ressonância magnética. O importante é vocês aprenderem como ocorre a formação da imagem e como nós podemos tratar esses exames. Então, a questão de cálculo, isso fica mais para o pessoal que vai fazer o curso superior, que pretende trabalhar com a manutenção do equipamento. Mas o interessante, por enquanto, é vocês observarem que nós vamos utilizar os átomos de hidrogênio que estão presentes em qualquer líquido do nosso corpo. Nós vamos utilizar o magneto da ressonância para fazer com que esses átomos de hidrogênio, que agora, nesse momento, em estado natural, estão desordenados, ficarem ordenados, ficarem em linha. E além de ficarem em linha, vão ficar em estado de precessão. O estado de precessão é esse movimentozinho aqui, ó, de peão, como se fosse um peão perdendo sua força. Certo? Então, tá aqui, olha, o núcleo do átomo de hidrogênio responde à força magnética externa, ou seja, estamos falando do meu magneto, alinhando-se a esse campo magnético. Nessas condições, o seu spin nuclear, ou seja, o seu giro nuclear, sofre uma distorção para descrever um movimento rotacional cônico em torno do seu próprio eixo. Então, se vocês observarem aqui, nós temos o átomozinho de hidrogênio, olha, que está girando ao redor do seu eixo, mas o seu eixo principal, ó, sofrerá uma distorção do campo magnético, ou seja, ele vai continuar alinhado ao eixo aqui, a frequência do eixo, a frequência do campo magnético, mas vai girar no sentido de um peão. Um exemplozinho de uma estrutura que está sempre em precessão é o nosso planeta. O nosso planeta ele não gira no próprio eixo, nesse sentido, ele gira assim, ó, inclinado. É assim que nós temos as 4 estações do ano, e ele gira nesse sentido, no sentido de precessionar. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó, com o meu átomo de hidrogênio. Então aqui, nós temos aqui um exemplozinho, de imagenzinha, ó, artes bonitinhas para mostrar a vocês como o mundo da física funciona, né? Estamos aqui, ó, vendo ó, os núcleos do... deixa eu me ajeitar aqui, que essa cadeira, eu preciso comprar uma cadeira nova. Os núcleos do átomo de hidrogênio sem a ação de B0. Pronto, primeiro termo que eu vou começar a apresentar a vocês hoje, B0. Toda vez que eu me referir a B0, toda vez eu vou estar me referindo ao campo magnético. Eu não estou me referindo ao magneto em si, eu não estou me referindo ao paciente dentro do magneto. Eu estou me referindo, em física, ao campo magnético, ou seja, aquela força de energia do campo magnético agindo sobre os nossos tecidos. Lembre-se, toda vez que eu me referir a partir de agora, desse meu B0zinho aqui, ó, está escrito aqui, ação do campo magnético B0. Deixa eu ver como é que está o meu ponteiro. Aqui. Pronto. Minha canetinha laser. Ó. Toda vez que eu me referir a isso aqui, vocês devem entender que eu estou me referindo à ação do campo magnético sobre o nosso tecido. Então aqui ó, estão meus átomos de hidrogênio. Claro que todos os átomos no corpo humano estão em desordem, mas nós estamos falando referidamente sobre os átomos de hidrogênio. Estão aqui, ó, sem ação do campo magnético, estão ó, totalmente desordenados. Estão para lá, para cá, para lá, para cá. E o que acontece justamente quando eu submeto o meu paciente à ação do campo magnético? Esse aqui, ó. Se aplicarmos um campo magnético externo, ou seja, o meu B0, ao material paramagnético, seus spins se alinham com B0, ou seja, haverá um alinhamento paralelo com menor energia e a quantidade de energia maior. E também o antiparalelo com maior energia, ou seja, meus átomos vão começar a fazer isso, ó. Vão ficar se alinhando ao longo do eixo do magneto. Alguns para cima, alguns para baixo, ou seja, alguns vão se alinhar a meu norte magnético, alguns vão se alinhar a meu sul magnético, mas isso aí depende de cálculos de covalência, que eu não vou entrar em detalhe, até porque não ajuda. O que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte, eu tenho lá meu magneto, a função do meu magneto é fornecer um campo magnético estável,
E eu vou fazer com que o paciente, quando seja inserido dentro do magnético, ou seja, quando o tecido do paciente ele é submetido ao campo magnético, ou seja, o meu B0, seus átomos de hidrogênio aliem para o norte e para o sul e fiquem em estado de precessão. Então, nós temos aqui um esquema assim, olha, aqui o primeiro, ó, quando o campo magnético está desligado, ou seja, o valor de meu B0 é zero, não há potência nenhuma, há um desalinhamento de todos os átomos de hidrogênio. Quando o campo magnético está ligado, eles começam a se alinhar para o norte e para o sul. Entendeu? Então, olha, a ausência do campo magnético, vamos botar para cá, a ausência de um campo magnético aplicado, os momentos magnéticos dos núcleos de hidrogênio têm orientação para cá, ou seja, estão desorientados. Quando são colocados em uma fonte de campo magnético externo, que é o que nós chamamos de B0, seus momentos magnéticos alinham-se a esse campo magnético externo. Alguns dos núcleos de hidrogênio alinham-se em paralelo a esse campo, ou seja, na mesma direção, enquanto uma proporção menor de núcleos alinha-se na direção oposta ao campo magnético, ou seja, o antiparalelo. Ou seja, alguns átomos vão ficar alinhados ao norte, alguns vão ficar alinhados ao sul. Aqui, equilíbrio dinâmico, isso é um assunto muito interessante. Beleza, meu povo. Então, o que acontece? Olha, vamos passo a passo aqui, porque nós vamos começar a estudar um pouquinho de física e a aplicação de física aplicada no tecido do paciente, tá certo? Então, primeira coisa que vamos compreender, nós temos aqui esse plano longitudinal, que é o plano MZ, certo? E nós temos o plano transverso, que é o plano MXY, certo? Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que esse plano efetivamente não existe. Isso aqui é mecânica quântica, ou seja, diferente dos equipamentos mecânicos, dentro do magneto não tem nada móvel, não tem nenhuma parte móvel, nenhuma engrenagem, nenhum tipo de parte mecânica ali dentro. Lá dentro nós temos um ímã que vai fazer uma ação, ou seja, vai utilizar a energia de B0 para influenciar os átomos de hidrogênio. Toda essa mecânica que nós vamos estudar agora, tudo que ocorre aqui, que vai ocorrer entre esses planos, ele faz parte de física quântica. E o que é física quântica ou mecânica quântica? É a física que ocorre a nível nuclear. Ou seja, tudo isso que vai ocorrer, ocorrerá no tecido do paciente. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que esse plano longitudinal aqui, o plano MZ e o plano MXY, não existem. Isso aqui você tem que criar na sua cabeça e tem de imaginar o que é que vai acontecer, tá certo? Então, vamos com calma, sem pressa, que ele vai explicar passo a passo como ocorre a formação da imagem em ressonância magnética, tá certo? Então, vamos falar aqui sobre o equilíbrio dinâmico. Primeira coisa, quando o paciente é introduzido em um equipamento de ressonância magnética, ou seja, quando eu estou introduzindo um paciente dentro do magneto, uma quantidade considerada dos seus átomos de hidrogênio são orientados com as linhas de força do campo magnético principal. Aplicando o pulso de radiofrequência, há um deslocamento do plano MZ para o plano MXY. Beleza. Vamos aqui ao nosso primeiro quadradinho aqui, né? Lembre-se, para que eu use o magneto? O magneto vai fornecer um campo magnético estável. Então, o que é que vai acontecer? Ali dentro do magneto é um ímã. Ali dentro existe toda uma força magnética que é chamada de B0. Então, eu vou introduzir o paciente lá dentro. Coloquei o paciente na mesa, coloquei a bobina em cima do paciente e vou introduzir o paciente dentro do magneto. Ocorrerão dois fenômenos. O primeiro fenômeno é que meus átomos de hidrogênio vão se alinhar. Meus átomos antes estavam desordenados, eles vão se alinhar, alguns para o norte, alguns para o sul. E o segundo efeito é o efeito de precessão. Eles vão ficar alinhados, girando em sentido de cambaleio. Então, ocorrerá a aplicação de um pulso de radiofrequência. Então, olha, aplicando um pulso de radiofrequência, há um deslocamento do plano MZ para o plano MXY. Então, o que é que vai acontecer? Primeira coisa que a gente vai aprender é isso aqui, ó. Esse aqui é meu plano MZ. E esse aqui é meu plano MXY. O plano MZ é meu B0. Ou seja, meus átomos de hidrogênio estão desordenados. No momento em que eu inserir o paciente lá dentro, ele vai ficar reto. Ele vai ficar alinhado como campo magnético, tá certo? Então ocorrerá
a aplicação de um pulso de radiofrequência. Para quem já foi submetido ao exame de ressonância magnética, ou para quem já viu exames de ressonância no YouTube mesmo, vocês podem ver que faz muito barulho, faz pá, 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 pá. Esse barulho que a máquina faz é justamente o efeito colateral da aplicação do pulso de radiofrequência. Então vamos entender. O paciente está fora do gantry, tá certo? Os átomos estão desorientados. Então inserimos o paciente dentro do gantry. Então o que é que vai acontecer? O meu átomo vai ficar alinhado, vai ficar reto. Vai ficar alinhado aqui, ó, e fazendo movimento de precessão. Então ocorrerá o pulso da radiofrequência. Pá. Radiofrequência, pessoal, é energia. É uma forma de energia. Então a energia vai passar aqui, ó, da minha radiofrequência para o meu átomo de hidrogênio. Meu átomo de hidrogênio vai absorver essa energia. No momento em que ele absorve essa energia, a energia da radiofrequência vai ser maior do que a energia do B0. Então, o meu B0 vai perder influência sobre o meu átomo de hidrogênio. O meu átomo de hidrogênio vai ceder, ele vai cair. Certo? Deu para entender isso? Eu espero que sim, certo? Porque vamos continuar aqui, já deu tempo. Vamos passar agora aqui para a nossa terceira aula. Só queria agradecer a todo mundo que assistiu. Certo? E qualquer dúvida, eu vou estar à disposição, tá bem? Obrigado.